primeiro a gente vai estar simplificando o circuito, certo? Para depois começar a efetuar. Então agora vamos à parte de baixo, que parecia ser um triângulo, que na verdade não há, porque a gente não tem o outro resistor aqui, certo? Nem outro resistor que impeça a realização de um paralelo. É o mesmo caso que eu expliquei em cima, ó. Os terminais estão certinhos, né? Interligados diretamente, e aqui também, certo? O que a gente vai fazer é desenhar resistor de 20 ohms, fazer o mesmo desenho, ó, para ficar o desenho que a gente comumente usa, né? Quando vai realizar circuitos. De 5 ohms também. Pronto. O que a gente já pode fazer no circuito? A gente já pode fazer as associações de série ou paralelo para a gente ver como é que vai ficar esse circuito, certo? Vou começar aqui de embaixo, que eu acabei de desenhar, certo? Associação de 5 em paralelo com 20, certo? 5 em paralelo com 20. Sabe que é o produto pela soma, né? Você vai fazer 5 vezes 20 dividido pela soma de 5 mais 20, certo? Isso daí vai dar 1/5 de 20, vai dar 4 ohms, certo? Então já vou desenhar aqui, simplificando esses resistores. Certo? Um único resistor de 4 ohms. Agora vamos para a parte superior do circuito. A gente vai ter um paralelo de 15 e 10. 10 em paralelo com 15. 10 em paralelo com 15, vocês podem estar fazendo aí, vocês vão achar que vai igual a 6 ohms, certo? A gente vai redesenhar aqui um resistor equivalente de 6 ohms. Pronto, agora já facilitou a nossa vida. O que a gente já está enxergando aqui? Já está enxergando, certo? Que a gente tem uma série dos resistores de 6 e 14 e de 4 e de 6. O que a gente já pode fazer? A gente já pode simplificar e simplificar. Ah, tem algum problema de simplificar? A gente quer achar a corrente que passa no resistor de 6. Não, porque a corrente que passar pelo resistor de 6 também vai passar pelo resistor de 4, já que eles já estão em série, certo? Então, eu vou simplificar. 4 mais 6 é igual a 10. Certo? E acima a gente tem associação de resistores de série, 14 mais 6. Isso também é igual a 20 ohms. Certo? A gente apaga os resistores anteriores. Ó. E se vocês olharem agora, fica um circuito extremamente fácil, ou seja, todos os terminais eles estão interligados diretamente, certo? Isso caracteriza o quê? Caracteriza um paralelo, ou seja, a tensão que tiver em um elemento vai ter em todos os outros elementos. Já que a gente já tem um paralelo, também a gente está enxergando, certo? Fontes de corrente. Fontes em correntes em paralelo a gente pode associar, certo? Se elas têm a mesma direção, as fontes de correntes se somam, ou seja, eu posso apagar a minha fonte de corrente de 6 A e associar com a fonte de corrente de 4. 6 mais 4, 10 A. Certo, irmão. Por que você não associou com a minha fonte de corrente de 1 A, já que ela também estava em paralelo com todas as outras? O caso de a gente não fazer essa associação é porque a gente quer justamente encontrar a tensão que se tem sobre a fonte de corrente de 1 A, certo? Se a gente fazer essa associação, justamente
vai ficar uma imagem mais difícil de vocês entenderem, porque a gente vai sumir com a fonte de corrente, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente quer encontrar a corrente que tem um resistor de 10, certo? A gente justamente vai fazer a análise nodal, certo? Se eu tenho 10 amperes vindo aqui, 10 amperes, chegou nesse ponto, ele vai se dividir em três ramos. O ramo do resistor de 20, o ramo da fonte de corrente de 1 ampere e o ramo de 10 ohms, certo? Se ele veio até aqui e a gente sabe que ele, na fonte de corrente já limita que é 1 ampere que está passando nessa direção, nós sabemos que dos 10 amperes, apenas 9 vão passar justamente juntos ao resistor de 10 e de 20. O que a gente pode fazer? A gente já pode fazer divisor de corrente, sabendo que a corrente que vai passar, a soma das correntes que vão passar no resistor de 20 e de 10 é igual a 9, certo? O que a gente vai fazer? Eu quero saber a corrente que passa no resistor de 10, que já é X, que aí vai ficar bem mais fácil de a gente trabalhar, certo? Corrente no resistor de 10 ohm é igual ao quê? Corrente total, 9 ampere, vezes o resistor oposto a 10, que é o de 20 ohms, dividido pela soma dos resistores implícitos, certo? 10 mais 20, 30 ohms. Agora vamos ficar com 180 dividido por 30, certo? E 10 é igual a 180 dividido por 30. Corta. 18 dividido por 3, 6. Logo, a gente sabe que a corrente ela vai vir nesse terminal, certo? Vai descer 1 ampere aqui e 6 amperes vão nessa direção aqui, ó. 6 amperes. Ora, se a gente já sabe que 6 amperes entrou nesse terminal, 1 ampere entrou nesse terminal, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, certo? Se a gente tem 6 mais 1, 7. Para 10, 3. A gente já sabe a corrente que tem aqui. Sendo que a gente não precisa dessa informação. A gente pode calcular a tensão ou nesse resistor, certo? Para a gente calcular a tensão, o que a gente faz? Tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Então, vamos escolher essa aqui, né? Tensão é igual a resistência de 10 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é de 6 amperes. Tensão é igual a 10 vezes 6, 60. Logo, a gente sabe que a tensão dissipada em todos esses elementos vão ser de 60 volts. Ou seja, a gente já sabe a fonte de tensão ou a tensão sobre a fonte de corrente, que é de 60 volts. E a polaridade também está correta, já que a corrente entra pelo mais e sai pelo menos. Tendo isso, eu já respondi que a tensão Vx é igual a 60 volts e que Ix, na verdade, é igual a menos 6 amperes. Por que menos 6 amperes se a gente encontrou 6 amperes? Porque o sentido que ele nos pede é retrógrado ao sentido real da corrente. Então, menos 6 amperes. Então é isso. Obrigado e até a próxima. E aí galera, voltamos a mais uma resolução da prova 2, questão 6. Temos essa questão aí gigantesca, né? Cujo nosso objetivo nessa questão é encontrar quem é a tensão VP, que é a tensão em cima desse resistor de 100 ohms. Como é que a gente vai fazer isso? Existem vários métodos de análise do circuito, como nós já havíamos falado, eu e meu colega, nas outras questões. Mas um método simples para a gente aplicar aqui é transformação de fontes. E é justamente ela que nós vamos utilizar agora. Vamos reparar o seguinte. Essa fonte de corrente, ela está em paralelo com o resistor, certo? Vocês podem ver aí. Circulando.
Então eu posso transformar ela para uma fonte de tensão, beleza? Guarda aí. Aqui em cima eu tenho uma fonte de corrente e também tenho um resistor. E estão também em paralelo. Eu posso transformar isso aqui para uma fonte de tensão também, beleza? Usando o método da transformação de fontes. Então vamos colocar isso em prática. Como é que eu vou transformar aqui para fonte de tensão? Você sabe que a tensão é diretamente proporcional à resistência à corrente. Então nós temos que fazer o produto disso aí. Vai dar o quê? Apagando aqui, né? Para efeito de visualização. Nós iremos ficar com um resistor em série e uma fonte de tensão. Claro que a fonte de corrente está apontada para cima, então nosso sinal positivo fica para cima, obedecendo sempre o sentido da corrente. Já que a gente fez a multiplicação no começo de 5 vezes 200, nós vamos ter uma fonte de tensão de 1 kV. Por que 1 kV? Eu quis transformar, é claro, né? Ia dar 1000 volts, mas é o mesmo do que 1000 kV. Beleza? 1 kV. 1 kV. Em série com o resistor que estava ali, não é isso? De 200 ohms. Beleza? Agora vamos aqui. Assim como eu já tinha falado, que é possível realizar a transformação aqui também, para a fonte de tensão, vamos fazê-la também. Vou pegar aqui. O que é que eu tinha ali em cima? Eu tinha 2 amperes e 10 ohms. Efeito de cálculo, 10 vezes 2, mais, menos, 20 volts. Lembrando, é claro, em série com o resistor que você realizou a transformação, 10 ohms. Isso é uma regra do método da transformação de fontes. Beleza? O que aconteceu nesse ramo aqui? Nós temos a tensão, a fonte de tensão de 20 volts em série com a fonte de tensão de 1 kV. Beleza? O que a gente pode fazer de primeira aí? Só olhando, a gente pode tanto associar as fontes de tensão, quanto também associar os resistores, simplificando ainda mais nosso circuito. Vamos fazer isso. Vamos associar aqui esse com esse. 200 ohms mais 10 ohms. Vai dar igual a 210 ohms. Certo? Já a nossa fonte de tensão, o que a gente vai fazer? Vai transformar lá também e vai somar, né? Já que as duas estão com sinais diferentes, ó. Daí eu somo. Beleza? Com essa soma, eu vou possuir uma fonte de tensão de 1,02 kV. Como a gente tinha falado antes, né? Usando o método da transformação de fontes. O que acontece quando eu tenho um resistor em série com a fonte de tensão? Eu posso transformá-lo para uma fonte de corrente, mas como é da regra, eu transformo com a fonte de corrente, mas eu tenho que colocá-lo em paralelo com ela. Beleza? Vamos fazer isso. Vai ficar como? Vai ficar 1,02 kV dividido por 210. Eu vou ter uma fonte de